A missão não tem a ver com o lugar. A missão é um estado do coração disposto a dizer: eis-me aqui. Não importa se seu grupo é grande como São Paulo, médio como Rio de Janeiro, ou pequeno como São Carlos, Campinas ou Belo Horizonte. O que importa é que todos nós estamos em uma missão para Deus. Título de hoje: um coração missionário. Eu tenho 11 anos como discípulo, praticamente, e eu pude ter a oportunidade de ser missionário em vários tipos de grupos diferentes. Então eu estive na região sul, estive no Ministério Universitário da região oeste, estive na região leste, Rio de Janeiro e agora Belo Horizonte, amém? E o que eu tenho notado nesses 11 anos como missionário é que é mais fácil, pelo menos sentimentalmente falando, você dobrar um grupo pequeno do que dobrar um grupo grande. Na verdade, é mais fácil você multiplicar de 10 para 20 do que de 100 para 200. Mas não deveria ser assim. Deus quer que cada grupo se multiplique para evangelizar o mundo inteiro, amém? E aí isso me fez pensar, por que nós sentimos esse efeito? Quanto menor o grupo, mais batismos per capita. Por que a gente tem esse feeling? Quais são as razões espirituais? E a Bíblia responde. E melhor, quais são as soluções, amém? E essa pregação não é só para São Paulo, que é um grupo grande, amém? Grupos pequenos também crescem. E quando se tornam grupos grandes, precisam saber lidar com essa nova situação. Então essa pregação é para cada um de nós, amém? Isso é um workshop de liderança, amém? Então nós precisamos agora de alimento sólido. E para isso, nós vamos estudar um grande homem da Bíblia que foi profeta Isaías. Mas antes, eu quero ser aberto sobre o meu coração, porque nem sempre eu tive um coração missionário, ainda estando em missões. Teve uma ocasião em que o pecado enganou meu coração. Felizmente, graças a Deus, não a ponto de cair da fé, mas eu obtive a ajuda de pessoas muito queridas e eu pude voltar a ter um coração missionário. No Rio de Janeiro, começou incrível, Deus abençoou com muitos frutos, a gente pôde duplicar a igreja em menos de um ano. Foi muito bom, a gente começou com 7 missionários. E, eventualmente, 2 anos depois, eu tive um grande privilégio na minha vida, a segunda melhor decisão, que foi casar com a Carol Placo, amém? E foi incrível o começo, tudo são flores, mar de rosas, não? No início. E a missão estava indo bem, isso foi o auge, mas depois de um tempo, eu comecei a idolatrar meu casamento. Eu comecei a colocar o meu relacionamento com a Carol acima do meu relacionamento com Deus. E o pecado é algo interessante, que ele vai enganando o seu coração, você nem percebe o que você está fazendo. Teoricamente eu sabia que idolatria é pecado, mas meu coração estava se perdendo na convicção. E isso aconteceu e foi passando tempo, veio a pandemia, ainda assim Deus abençoando a igreja, chegou a crescer na pandemia, mas em algum momento Deus chamou a mim e a Carol para voltar para São Paulo, e foi a melhor coisa que aconteceu na nossa vida, porque Vini e Bia, grandes amigos nossos, puderam nos discipular, ajudar nosso coração, e eu abandonei a idolatria, amém? Coloquei Deus de novo como Deus da minha vida. A função do casamento é levar outra pessoa para Deus e não adorar o relacionamento, amém? Eu pude entender isso e aqui na região leste eu tive momentos incríveis para poder aprender nesse quesito. E aí finalmente Deus me deu uma nova oportunidade, junto com a minha esposa e com mais missionários incríveis, e agora estamos em Belo Horizonte, amém? E eu quero compartilhar com vocês algumas coisas que eu tenho aprendido durante todo esse tempo, inclusive em BH. A gente está lá há um mês já, e já tem lições de uma vida inteira. Então vamos para Isaías capítulo 6, versículo 1. Isaías 6:1 diz o seguinte: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado em um trono alto e exaltado, e as abas das suas vestes enchiam o templo. Acima dele estavam serafins, cada um deles tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés e com 2 voavam, e proclamavam uns aos outros:
Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. A terra inteira está cheia da sua glória. Ao som das suas vozes, os batentes das portas tremeram e o templo ficou cheio de fumaça. Então gritei: ai de mim! Estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Aqui nós temos um dos poucos momentos em que a Bíblia abre uma janela para o céu e mostra Deus em uma assembleia com os anjos, serafins, querubins e todo tipo de seres espirituais. E no meio de tudo isso tinha um ser humano pecador, tinha Isaías. E Isaías se colocou ali e ele sentiu o quê? Exposto. Ele pensou: nossa, eu vi o Rei da Glória, eu vi o Senhor dos Exércitos, e os anjos cantando: santo, santo, santo é o Senhor dos Exércitos. E ele não se considerou digno de estar na presença de Deus naquele momento. Ele viu o quão pecador ele era. Ele reconheceu na hora que ele tinha lábios impuros, que o povo estava em pecado, que ele não conseguia lidar com o pecado nem dele nem do povo. E ele se viu perdido. Ele sabia que estava indo para o inferno se continuasse assim. Então Isaías sentiu seu coração revelado. Primeiro ponto de hoje: missão revela coração. O que aconteceu aqui com Isaías é um efeito chamado efeito aquário. O que é o efeito aquário? Pensa num aquário. Quando eu comecei a missão lá no Rio de Janeiro, o primeiro batismo morou com a gente dividiu uma república, e ele comprou um aquário e colocou 7 peixinhos nesse aquário. E ele deu o nome de cada missionário para esses peixes. Então tinha lá o peixe Caio, tinha o peixe Ismael. E é interessante, às vezes Deus é irônico, não é verdade? Os peixes foram morrendo e quem foi o último que ficou? Foi o Ismael, amém? Interessantemente, ele é o último missionário que está lá até agora no Rio de Janeiro, amém? Fazendo um trabalho incrível. Mas eu olhava para esse aquário e eu pensava: nossa, imagina só a vida de um peixe. De todo lugar, seja da cozinha, da sala, você olhava para o aquário e não tinha privacidade para esses peixes. Eles eram observados o tempo inteiro, pelos peixes e por todo mundo que estava em casa. Então imagina que vida sofrida do peixe, não? Ele é constantemente observado. E o que acontece em um grupo pequeno? A mesma coisa. Quando você está num grupo pequeno na missão, o seu coração é revelado o tempo inteiro. Porque você está junto com as pessoas, você está compartilhando junto, está comendo junto. Principalmente o Diego, não come até o prato. A gente compra comida e compra prato também, amém? Então a gente faz tudo junto, o coração ele se revela naturalmente. Em um grupo grande, até que também, mas qual a diferença? Como tem mais pessoas, a sua responsabilidade parece diluir no grupo, não é verdade? Dissolve. E aí o peso parece que distribui para todos. E aí você consegue o quê? Você consegue se esconder. Você consegue esconder no grupo. Mas no grupo pequeno não dá para fazer isso, amém? A gente discipula na hora se a gente vê. Mas não deveria ser assim. Um grupo grande, tem alguém observando você o tempo inteiro e você não consegue esconder. Vamos ver quem é. Hebreus capítulo 4, versículo 13. Nada em toda a criação está oculto aos olhos de Deus. Tudo, porém, está descoberto e exposto diante dos olhos daquele a quem havemos de prestar contas. Você pode esconder do seu líder. Você pode se esconder no seu grupo. Mas de Deus você não pode se ocultar, amém? Nada oculto, tudo está exposto. E é isso que Isaías sentiu. Eu estou exposto, Deus está vendo os meus pecados. E ele se humilhou diante de Deus, porque ele sabia que prestava contas a Deus. E me anima muito um exemplo parecido com o de Isaías, lá na missão de BH, que é o nosso novo convertido Tiago, amém? Primeiro fruto de muitos, pilar da igreja de Belo Horizonte. Tiago faz física na UFMG, fico feliz por isso, não? A gente tem assunto para conversar, fiz física também. E o Tiago, ele é muito especial. Ele foi o recorde, eu nunca vi ninguém estudar a Bíblia tão rápido quanto ele.
ele estudou em apenas 10 dias. Uma semana, menos que uma semana e meia ainda, imagina isso. E o Tiago, ele fez estudo todos os dias, pelo menos um. Teve dia que ele fez 2 estudos de uma vez. E ele só não batizou antes, porque a piscina só estava disponível no sábado. A gente teve que esperar 3 dias, ia ser uma semana, certinho cravado. Se fosse no mesmo dia que a gente conheceu, eu daria ainda. Então esse é o coração do Tiago. E fazendo os estudos foi muito legal. Primeiro estudo, assim que o Diego abriu a Bíblia para ler com ele, o estudo de palavra, de buscando, ele se emocionou. Ele ficou exatamente como Isaías. Eu não me sinto digno de você abrir a Bíblia para mim. Desde o primeiro estudo ele mostrou o coração humilde. E aí eventualmente ensinando ele a orar, foi mais incrível ainda. Eu estava orando junto com ele e falei, eu vou orar primeiro para você ver como é que é, depois você ora para Deus também. Mas como é que eu faço isso? Faz de conta que Deus está fisicamente na sua frente e você tem uma conversa com Ele. E aí ele começou a oração, os primeiros 30 segundos ele não conseguiu continuar. Sabe por quê? Ele começou a chorar de soluçar. Ele se sentiu indigno de estar frente a frente com Deus. Igualzinho o coração de Isaías. E isso constrangeu muito meu coração, eu ver a humildade dele. Porque esse é o efeito aquário que a gente vive. Deus está nos enxergando o tempo inteiro. E não temos que temer o que as pessoas pensam, elas estão para nos ajudar, amém? O que importa é o que Deus pensa de nós. Sim, somos pecadores, mas Deus tem a maravilhosa graça dele para a sua vida, amém? Qual que é o desafio desse ponto? Seja em grupo grande ou em grupo pequeno, sinta-se como se estivesse exposto o tempo todo. Não a homens, mas imagina só Jesus, literalmente, fisicamente andando do seu lado 24 horas por dia. Como seria a sua vida? Como seria a sua pureza com Jesus literalmente do seu lado, vigiando? Como seria a sua oração? Imagina só, você andar com uma pessoa e não conversar com ela. Ela está do seu lado, vocês vão caminhando, supostamente vocês têm uma amizade e você não fala nada com essa pessoa o dia inteiro. Ou só de manhã, você fala de manhã, mas o resto do dia vocês não falam mais nada. Tenha o coração de orar durante o dia, não só no seu tempo com Deus também. Como seria a sua honestidade? Você mentiria? Como seria o seu evangelismo se Jesus estivesse literalmente do seu lado te observando? Eu quero animar você até essa humildade de entender que nós não somos nada, mas nós temos tudo porque temos Jesus do nosso lado, amém? Mas não termina triste a história de Isaías. Vamos ver o que os anjos fizeram para lidar com a culpa de Isaías. Capítulo 6, versículo 6. Logo um dos serafins voou até mim, trazendo uma brasa viva, que havia tirado do altar com uma tenaz. Com ela tocou a minha boca e disse, veja, isto tocou os seus lábios, por isso a sua culpa foi removida, e o seu pecado perdoado. Então ouvi a voz do Senhor conclamando, a quem enviarei? Quem irá por nós? Eu respondi, aqui estou, envia-me. Então Isaías, muito culpado, estava com autopiedade nesse momento, e aí chega um serafim, e ele vai lá e está tendo um sacrifício ali, provavelmente aqui uma figura do sacrifício de Jesus, João 12 confirma isso, que fala que Isaías viu Jesus naquele momento, e aí Isaías, ele olha para aquilo, vem o anjo com uma tenaz, pega um pedaço da brasa viva que representa o sacrifício do cordeiro, e passa na boca de Isaías, e fala a melhor notícia que ele poderia ter ouvido, os seus pecados estão perdoados. Quão animado ficou Isaías nesse momento? E Deus, ele estava ali na assembleia, e ele pensou, quem enviarei? Quem irá por nós? E Isaías ficou tão animado que ele foi perdoado, que ele gritou, aqui, estou aqui, envia-me por favor, eu quero ser um missionário. Só porque ele foi perdoado. Alguém que se considerava indigno, culpado, de repente, abraça esse privilégio proativamente de anunciar a palavra de Deus como profeta. Então, o que acontece aqui? Isaías foi levado a um outro nível ao ser perdoado. Ele aumentou tanto o seu compromisso que ele renunciou a tudo para ser um missionário, para ser um profeta de Deus. Ele se casou com uma profetisa,
teve 2 filhos, e o nome dos filhos era um sinal profético para o povo de Israel. Ele profetizou durante o reinado de 4 reis diferentes: Uzias, Jotão, Acás e Ezequias. Então Isaías dedicou sua vida inteira para a missão, mas foi diferente de Jeremias. Jeremias teve o chamado desde que ele nasceu, não é verdade? Isaías não. Isaías, quando Deus falou, quem enviarei? Ele não falou o nome de Isaías. Isaías se ofereceu voluntariamente. Olha que especial, o chamado de Isaías. Segundo ponto de hoje, missão eleva o padrão. Tem um efeito psicológico que Isaías passou aqui, que é o viés de compromisso. Você sabe o que é o viés de compromisso? A palavra viés significa tendência. Então, uma pessoa enviesada é uma pessoa que tem uma tendência a pensar de certa forma, por causa da cultura, do pensamento dela. E o viés de compromisso, o que é? Uma vez que você investe muito em uma ideia, em um projeto, conforme o tempo vai passando, você vai enfrentando oposições para desistir, para te desestimular. E o viés de compromisso faz você pensar assim, caramba, eu já investi tanto, por que eu vou desistir agora? Eu vou até o fim, amém? Isso aconteceu comigo quando eu estava fazendo ensino médio, era junto com o técnico, lá em Bauru, interior de São Paulo, e eu fiz o curso de informática. Eu pensei, poxa, informática é uma carreira importante hoje em dia, isso em 2004. Sou velho, amém? E aí eu pensei assim, eu vou fazer informática. Tinha eletrônica e mecânica de opção também. Aí fazendo informática, o primeiro ano foi incrível. Eu adorava esse curso. Segundo ano, mais para metade, eu já estava ficando travado. E no terceiro ano, eu já queria desistir completamente, queria abandonar. Mas eu pensei, poxa, eu investi 2 anos nesse curso. Por que eu vou parar agora? Eu vou até o fim, mesmo não gostando. Isso é o viés do compromisso. Lá em Minas Gerais, a gente adotou uma moda, a gente joga pôquer. Então, eu ensinei os irmãos, e as irmãs também, a Carol também joga, e ela joga para valer, viu? Todo mundo ali jogando com sangue nos olhos para ganhar. Sem valer dinheiro, só fichinha, só de brincadeira. E o pôquer, para quem não sabe as regras, a ideia do pôquer é você apostar suas fichas, dependendo se sua carta é boa ou não. São 4 rodadas, pré-flop, flop, o turn e o river. São 4 rodadas. Aí no pré-flop, você ganha 2 cartas, você pensa, caramba, minha carta é boa, acho que eu vou dar uma apostada maior. E aí todo mundo tem a chance de apostar, alguns correr. E aí depois vem as cartas na mesa, o flop. E aí você olha, ih, caramba, minhas cartas não são tão boas assim. Mas caramba, eu já apostei muito no começo. Se eu desistir agora, eu vou perder tudo. Então, tem um efeito psicológico você continuar a jogada mesmo com cartas ruins. E eventualmente você pode ganhar ou não. Mas você tende a arriscar mais. E missão é exatamente a mesma coisa. Quando você renuncia a algo de muito valor, algo muito precioso para você, você fica refém de um investimento seu, você vai para a missão e você pensa, eu não vou desistir, eu renunciei a tanto para vir aqui, então vou dar todo o coração. Então, em grupo pequeno, enviado para missões, tem essa tendência de ser mais ousado no evangelismo, de renunciar mais ainda. Por quê? Porque você já investiu muito. É tarde demais para ficar descompromissado. Já num grupo grande, não tem tanto essa tendência, por quê? Você já está na sua cidade natal, tem a sua família que faz comida para você, já tem todo o conforto. Talvez não tenha tanta renúncia quanto ir para uma missão. E acaba que você não adquire essa mentalidade. Nossa, mas eu não investi tanto assim, eu posso desistir, não vou perder tanta coisa. Então, qual que é a chave? Seja num grupo pequeno ou grupo grande, caça alguma coisa para renunciar, amém? Olha o que diz Lucas 14, versículo 28. Qual de vocês, se quiser construir uma torre, não senta primeiro para calcular o preço e verificar se tem dinheiro suficiente para completá-la? Pois se lançar o alicerce e não for capaz de terminá-la, todos que a virem zombarão dele, dizendo, este homem começou a construir e não foi capaz de terminar. 33. Da mesma forma, qualquer de vocês que não renunciar a tudo o que possui, não pode ser meu discípulo. Aqui o contexto, Jesus fala, quem quiser me seguir precisa renunciar não a maioria, precisa renunciar a tudo para ser meu discípulo. E aqui ele conta essa parábola da torre. Se você lança o alicerce, se você calcula o custo, e você vai completando a obra da torre, mas para no meio, é ridículo. As pessoas vão olhar para você e zombar de você.
Então, qual é a tendência de quem começou um projeto muito caro? É terminar, amém? Então, esse é o viés do compromisso. E um exemplo para mim são os missionários de BH. Gustavo, Damares, Diego e Lucas deixaram seus empregos. Olha isso, eles saíram, se demitiram dos seus empregos aqui em São Paulo. E com o dinheiro da rescisão estão se mantendo lá como missionários. E quando estiver acabando, eles vão procurar trabalho. Olha só que coração de renúncia. E pergunta como está a rotina. É férias lá no FMG, não tem aula. Como é que fazer ministério universitário sem aula? Mas esses irmãos estão indo de manhãzinha e ficando até a tarde, até a noite, na verdade, estudando a Bíblia com as pessoas, amém? Por quê? Porque eles renunciaram muito para estar lá. E isso dá mais valor para o investimento deles, espiritual. A Ellen também agora está indo conosco para a missão, amém? Ela está deixando a família, está indo para uma cidade que ela praticamente não conhece, só foi para poder fazer a prova. Ela fez a prova só pela missão, amém? Ela mudou o curso que ela queria enfermagem, mas não tinha lá na UMG. E ela fez pedagogia, que é o curso que a Maria José também fez, só para poder glorificar a Deus com o coração missionário dela, amém? Então eu quero animar você com o desafio de colocar mais sacrifício na sua vida devocional com Deus. Ah, mas o que eu posso renunciar? Talvez você precise largar o trabalho para você servir na missão da sua cidade, mas o que você pode fazer é evangelizar mais tempo. Fica das 7 às 7 evangelizando, se você pode. Pensa assim, nossa, quantas saídas a mais eu posso fazer? Quantos convívios, tempos de família? Sacrifica mais do seu tempo em prol do reino de Deus, amém? Nas ofertas, aumenta a sua oferta. Faça algo que te faça renunciar, amém? Terceiro, último ponto, vamos voltar para o versículo 9. Isaías 6, 9. Falando de renúncia, Deus abençoou. O Diego, por exemplo, ele largou o trabalho com o pai dele, ele estava crescendo aqui, amém? Mas chegou lá em Minas Gerais, ele evangelizando todos os dias, e ele eventualmente conheceu o Tiago, e ele fez todos os estudos com o Tiago, desde buscando até o cálculo de custo, e batizou ele, amém? Então você vê como Deus abençoa a fé de alguém que renuncia tudo pelo coração missionário, amém? Então vamos voltar aqui para o texto, Isaías 6, versículo 9. Ele disse: vai e diga a este povo, escutem com atenção, mas nunca entendam. Observem bem, mas jamais percebam. Torne sensível o coração deste povo. Torne surdos os seus ouvidos e feche os seus olhos. Que eles não vejam com os olhos, não ouçam com os ouvidos e não entendam com o coração, para que não se convertam e sejam curados. Então eu perguntei: até quando, Senhor? Ele respondeu: até que as cidades estejam em ruínas e sem habitantes, até que as casas fiquem abandonadas e os campos estejam totalmente devastados. Até que o Senhor tenha enviado todos para longe e a terra seja totalmente desolada. E ainda que fique 1/10 no país, este também serão destruídos. Mas como o terebinto e o carvalho deixam o tronco quando são derrubados, assim a santa semente será o seu tronco. Para pensar, quando você vai para uma missão, envia alguém para a missão, o que você espera dessa pessoa? Qual que é o trabalho que ela vai fazer? A gente vai responder prontamente, converter pessoas, não é verdade? Só que o que a gente vê aqui? Exatamente o contrário. É anti-intuitivo o que a gente está lendo aqui. Quando eu vi pela primeira vez, como assim? Aqui a gente vê uma anti-missão. Não tem uma missão, tem uma anti-missão. Olha o que Deus fala: vai este povo e fala que escutem com atenção, mas nunca entendam. Para que eles não se convertam. Olha o que diz aqui, para que eles não se convertam. Você vai pregar para eles não se converterem. Isso é muito estranho, não é verdade? Isaías, ele estava lidando aqui com um povo que já estava entregue no pecado. E Deus já tinha enviado muitos profetas para lutar por eles, mas eles não deram atenção. E aí finalmente Deus decidiu: acabou, chega, não quero mais saber. Eu vou enviar Nabucodonosor, e ele vai exilar toda Judá. Eles vão para a Babilônia, muitos vão morrer, mesmo que fique 1/10 no país, vai ser totalmente destruído e devastado.
E aí os que ficarem cativos, eles vão se humilhar e depois vão retornar e vão buscar a Deus. Assim como um carvalho, uma árvore, que ele corta e ainda fica o toco do tronco. E esse toco do tronco, ele é a nova semente para trazer uma nova oportunidade de esperança para o povo de Israel, amém? Então esse é o contexto, mas como isso se aplica a nós? Terceiro e último ponto. Missão filtra coração. Missão filtra coração. E não só coração, filtra a multidão. Aqui a gente está falando de um povo, falando de muita gente. Mas isso aqui não é só Isaías, não. E Jesus? Será que a missão de Jesus era não converter as pessoas? Será que a missão de Jesus é pregar para que as pessoas não entendessem? Surpreendentemente, a gente se depara com o mesmo conceito. Vamos lá para Marcos 4. Marcos 4:10. Olha aqui a antimissão de Jesus. Isso aqui, quando eu vi também, eu falei, caramba, até no Novo Testamento, olha isso. Marcos 4:10. Quando Jesus ficou sozinho, os 12 e os outros que estavam ao seu redor lhe fizeram perguntas acerca das parábolas. Ele lhes disse: a vocês foi dado o mistério do reino de Deus, mas aos que estão de fora, tudo é dito por parábolas. Para quê? Apesar de verem, não vejam. E apesar de ouvirem, não entendam. De outro modo, poderiam converter-se e ser perdoados. Jesus cita Isaías. E ele fala, por que Jesus ensina por parábolas? Por que é tão difícil entender o que Jesus ensina? Por que tanta alegoria? E aí os discípulos, os 12 estão lá e alguns outros curiosos, Jesus explica. Para vocês são humildes, o reino de Deus, o mistério do reino de Deus é revelado. Mas para todos os outros, para a multidão, para o povo que está aí fora, eu falo por parábolas, para que, mesmo ouvindo, eles não entendam e nem se convertam. O que a gente aprende aqui, irmãos? Na verdade, é claro que Jesus quer salvar o mundo inteiro, amém? Mas para isso acontecer, tem que ter um enfoque não em quantidade somente, mas em qualidade. A pessoa precisa estar pronta. Imagina só, se você barateia o evangelho, você faz o evangelho mais fácil para ter mais pessoas aqui. A gente quer isso, né? Que pessoas estejam, um monte de gente aqui. Que não caiba do salão, a gente tem que alugar outro maior ainda. Que a gente alugue um Morumbi ou algo assim. Não. Qual que é a vontade de Deus? Se a gente deixa acessível o evangelho para as pessoas, barateia o evangelho, vai vir pessoas de coração impuro. Pessoas que não querem compromisso. E como vai ser a reputação da igreja no mundo? Então, por isso, quando a gente está numa missão, e a gente está sempre numa missão, amém? Nós temos que colocar barreiras para as pessoas. Quem está fechado vai ficar mais fechado ainda. E é o que a gente vê, na verdade. A gente prega a palavra e muitos não aceitam. Por quê? Porque está se cumprindo o que Jesus falou. Está se cumprindo o que Isaías fez também. Você vai pregar e muitos vão ficar sem entender. Não entende o plano de salvação, algo tão simples. Fé, arrependimento e batismo. Exatamente porque Jesus quer filtrar o coração das pessoas, amém? Aí vai ter um teimoso, vai ter um Tiago, amém? Não, eu quero entender. Por favor, me explica. Eu quero fazer tudo. Eu não quero passar do lado errado do filtro. Eu quero entrar no reino de Deus. E ele vai se esforçar e você vai dar a barreira. Você vai dar desafio. Você vai tornar caro o evangelho. Porque o sangue de Jesus é precioso. Tem muito valor, amém? E mesmo em época de férias, tem sido incrível lá em Belo Horizonte. Na semana passada, mesmo em férias, Deus nos abençoou com 28 estudos bíblicos em uma semana, amém? Deu um estudo por dia para cada um dos 7 missionários. Então é incrível. Só precisou de um coração de filtrar. Porque a gente tinha vários estudos abertos. Dos 28, tinham 6 deles que avançaram depois de trevas. Mas apenas um estava disposto a cumprir os desafios, que foi o Tiago. Então você vê, Isaías falou, nem que 10% sobrasse, Deus ia destruir tudo e ia sobrar só um toco de uma árvore. E é assim, você vai compartilhar a fé, a maioria vai estar fechada, e mesmo quem parece aberto, você precisa desafiar para cavar, esculpir o coração dessa pessoa, amém? Então qual que é o desafio que eu quero dar para cada um de nós? Não facilita o evangelho. Coloque barreiras, coloque desafios fortes, e ajuda a pessoa a vencer esses desafios, para edificar cada perdido que está estudando a Bíblia. A palavra de Deus é inegociável. Se tem que romper o namoro, não espera casar, dá o desafio o quanto antes.
para que a pessoa esteja de coração pronto. Desafia na área de pureza, desafia na área de honestidade. Dê desafios radicais para as pessoas. Se mora longe, desafia a se mudar para um lugar que tem igreja. As pessoas precisam desses desafios. Então eu quero animar você a passar pelo mesmo processo que Isaías passou. E foi gratificante, porque Deus preservou um povo fiel, que eventualmente chegou na época de Cristo. Nós temos aí os apóstolos que evangelizaram o mundo inteiro, na geração deles, sem baratear o evangelho. E o que o mundo religioso faz aí fora é exatamente isso. Basta você aceitar Jesus. Basta você simplesmente crer e está tudo bem. Ou no catolicismo, basta você ter uma vida cidadã. Você tem uma ética, uma moral e pronto. Você é salvo por ser uma boa pessoa. Irmão, ser uma boa pessoa é ser um bom cidadão, não é ser um bom cristão, amém? Cristão renuncia a tudo e desafia. Em conclusão, irmãos, nós precisamos de 3 coisas para ter o coração missionário. Precisamos estar expostos a Deus. Deus está nos enxergando o tempo todo. Segundo, renunciar a tudo pelo seu chamado, sem medo. E terceiro, desafiar, mas com muito amor e compaixão das pessoas. Então, irmãos, cada um aqui que está presente, você pode pensar, nossa, esse desafio é para São Paulo, que é maior, na verdade. Eu sou de Campinas, sou de Belo Horizonte, São Carlos é menorzinho, então para a gente não vale. Mas um dia seu grupo vai crescer, amém? E para você que é de um grupo maior, eu quero animar você a pensar a sua igreja como vários grupos pequenos. São vários grupos missionários dentro de uma missão maior, amém? Einstein, uma vez, disse uma frase que resume o coração missionário. Ele falou, a única vida que vale a pena ser vivida é a vida vivida para os outros. Viver para Deus, viver para os irmãos e viver para os perdidos. A solução está na sua frente. Seu grupo tem vários pequenos grupos que a gente chama de bate-papos, amém? A solução é o conselho de Jétro. Vamos levantar líderes e dividir a igreja em grupos menores para poder crescer a missão para Deus. Então, irmãos, vamos sair desses workshops animados a construir o reino de Deus em todo o Brasil, seja em São Paulo, seja no Rio de Janeiro, seja em Belo Horizonte, seja em São Carlos, seja em Campinas e qualquer lugar desse país, e para Deus seja a glória, amém.